Fala pessoal, chegamos já na aula 10 do nosso curso e hoje a gente vai falar de um negócio super importante, a prioridade dos clientes, principalmente relacionada à dor deles. Então, para você conseguir entender e fazer bem essa aula, é importante que você já tenha passado por outras aulas anteriores, Então você já teve aqui uma chuva de ideias e achou alguns problemas que você quer resolver e que você acredita que tem um bom potencial para ser resolvido. E que você também já tenha feito entrevistas específicas com até 5 pessoas para que ajudar você a definir quem é a sua persona, quem é o seu cliente ideal, quem é aquela pessoa que realmente você vai resolver o problema. Se você não fez nenhum desses passos, volta aqui nas nossas aulas atrás e você vai conseguir entender exatamente isso para daí conseguir aproveitar bastante dessa aula. O principal benefício, a principal forma de a gente resolver a priorização das necessidades do cliente é a gente fazer uma pesquisa com formulário. Por quê? Porque a gente vai capturar um grande número de dados e a gente vai validar de uma maneira mais profunda a necessidade do cliente. E aqui eu dou um exemplo lá do meu restaurante que a gente vem falando há bastante tempo. Então, a gente mapeou um problema que existia no mercado, de uma própria frustração minha. A gente começou a conversar com pessoas e a gente refinou mais ou menos quem era aquela persona e a gente apresentou a persona Jéssica. A gente observou que tinha muitas oportunidades para a gente resolver, mas não dava para abraçar todas. A gente tinha que entender exatamente o que o nosso cliente queria de uma maneira um pouco mais profunda. Então, a gente tinha essa necessidade, a gente também queria entender qual que era o momento de compra desse cliente, hábitos de compra, então quando é que ele esperava comprar, dia de semana, se era com os amigos, qual o horário, só com a namorada, com grandes grupos. A gente precisava conhecer isso um pouco melhor para definir essa oferta, forma de pagamento e área de entrega. Então foi basicamente esses dados que a gente buscou perguntar durante essa entrevista. Então como é que você constrói realmente uma pesquisa por formulário? O primeiro é você identificar um grupo de pessoas potenciais e a forma que você vai divulgar para eles. Então você tem que pensar aquela sua persona, E no nosso caso, por exemplo, eram estudantes universitários. E como é que a gente cria uma pesquisa que eu possa divulgar isso dentro de um ambiente onde existam mais pessoas parecidas com aquela minha persona? E, obviamente, o nosso foi a universidade. A gente criou uma viralidade ali, onde a gente deu um jantar de R$100 na época e isso gerou centenas de respostas. Então tem que pensar esse é um primeiro ponto. Depois, você tem que definir informações que você ainda não está seguro sobre a sua oferta, sobre o seu problema e que você quer conhecer um pouco mais sobre o seu cliente. Lembre-se, nesse ponto aqui você não está tão focado na solução, você está focado ainda em definir exatamente qual problema que você está resolvendo. A gente vai começar a construir a solução no próximo capítulo. E aqui você usa algumas ferramentas, no ponto 3. Criar perguntas de múltipla escolha, abertas e de priorização, que eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho mais como funciona. E daí enviar esses formulários e compilar os resultados. Múltipla escolha, ela é muito importante para você, é um tipo de questão que você vai usar para validar coisas que já estão na sua cabeça, mas você ainda não tem certeza o que exatamente seu público quer. Ou para questões que elas são mais limitadas, por exemplo, dias da semana, formas de pagamento, como a gente tem um exemplo aqui. Então, esse é o tipo de questão que a gente vai usar para múltipla escolha, onde a pessoa vai ter várias alternativas, mas ela só pode escolher uma. E a gente quer também aqui definir a principal opção do consumidor. Então, mesmo que ele peça, por exemplo, sábado e quarta-feira, a gente quer qual é o principal dia da semana que você acha que você vai pedir. Esse tipo de informação é muito importante para a gente. Questões abertas são questões que a gente quer também ainda coletar ideias individuais ou motivações, coletar sugestões, preocupações e até mesmo perguntar visões diferentes do que ele gosta do concorrente, do que ele não gosta. Então, qual foi a melhor experiência de delivery que você já teve? Essa é uma forma de você expandir um pouco e coletar informações que podem ajudar você a entender detalhes desse público também. E priorização, aqui é uma visão de você realmente definir o que é mais importante para o seu público, Então, em algum momento a gente vai querer definir quais são as duas coisas mais importantes para aí sim definir o produto, mas nesse caso aqui seria em qual das seguintes ocasiões você teria a maior propensão de consumir nossos produtos, de 1 a 5. Então, o que eu quero fazer aqui? Na visão desse cliente,
quando ele acha que consumiria mais nossos produtos, com a namorada, sozinho durante o almoço, de noite, celebrações e datas especiais. Isso me ajuda a pensar como é que vai ser meu preço, como é que vai ser minha embalagem, como é que vai ser meu site, como é que vai ser a forma que eu vou produzir, e tudo isso dá contexto para a gente entregar algo que faça mais sentido para o cliente. Algumas boas práticas importantes sobre quando a gente fala aqui na priorização das dores do cliente, né? A gente tem que ter pelo menos umas 30 respostas, então vai dar um trabalhinho ali para a gente conseguir fazer isso, mas é importante, isso tem muito valor. Lembrem-se que tudo que a gente está falando de pesquisa é uma forma de você economizar tempo e dinheiro e você ser mais assertivo. Se você conseguir investir tempo nessas pesquisas, a chance do seu negócio dar certo é muito maior. E tudo isso aqui que a gente está falando, na prática custa esforço, mas muito pouco dinheiro, e você não precisa, e você diminui muito o risco do seu negócio dar errado. É mais importante você ter um grupo parecido com aquilo que você acredita realmente que é seu público-alvo, do que ter uma resposta muito grande. Então vamos supor que você fala só de universitários, né, que é exatamente o nosso caso. Não adianta de repente você mandar para sua família, para sua avó, para os seus tios, porque essas pessoas só vão poluir um pouco esses dados. Então é mais importante que você tenha menos respostas, mas do grupo certo, do que muitas respostas de pessoas que talvez não sejam seu público-alvo. Se você não tem certeza exatamente ainda de quem é seu público-alvo, vale a pena retornar um pouco na persona. Se tiver travado nesse ponto, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu ajudo você, vai ser um prazer. Mas aqui é importante que você já vá um pouco mais direcionado. Não façam questionários muito longos, então eu penso até 5 minutos para responder. As pessoas perdem engajamento se esse negócio vai muito longo. Vale a pena usar um incentivo, né? Então, dá um jantar de graça, enfim, pense em alguma coisa que o seu público vai valorizar, e às vezes 100, 150, 200 reais que você dê para esse público é muito para a pessoa para ficar incentivada, e para você, pensa a quantidade de conteúdo e informação que você vai capturar. Então, isso super vale a pena. E se você não tiver dinheiro, não tem problema também. Conta um pouco da sua história, diz como essa pesquisa é importante, tenta criar um apelo emocional que as pessoas vão realmente se identificar com isso. E por último, não precisa fazer isso no papel, existem ferramentas como o Google Forms, o Typeforms e até o SurveyMonkey. São gratuitas, são em português, e para esse tipo de pesquisa que a gente quer fazer, que são simples e tudo mais, você vai conseguir fazer de graça. Se você tiver qualquer dúvida, novamente, de como implementar isso, só coloca aqui nos comentários que eu ajudo você, tá bom? Na próxima aula aqui, que já está o link aqui embaixo, a gente vai falar sobre como começar a desenhar essa solução. Até agora a gente juntou um monte de informação sobre a oportunidade, sobre o problema, sobre aquilo que a gente vai gerar valor. Agora está na hora de mostrar como a gente vai fazer isso.